Olá a todos, aqui é o seu investigador favorito, Nego Nerd, Teorias e Mistérios S.A. Foi passado ao meu escritório mais essa missão, de investigar esse bizarro iceberg do desenho que era para ser para criança, porém ele pode ser tão assustador quanto qualquer outro filme de terror de adultos. Sendo que uma das suas teorias é que toda a história poderia se passar em um mundo pós-apocalíptico, ou até mesmo no próprio inferno. Particularmente esse desenho me dava medo e arrepios. Fugia completamente do formato dos desenhos animados voltados para o público infantil da época. Foi ao ar de 18 de fevereiro de 1996 até 22 de novembro de 2002. Mas antes de começarmos, se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. Histórias assustadoras de fazenda. O conceito e o pano de fundo do desenho foram inspirados nesses tipos de história. John Dilworth, o criador da série, ouvia relatos que iam desde encontros com alienígenas, atividades paranormais e outras ocorrências bem estranhas que fazendeiros encontravam em áreas isoladas. Esse é um dos motivos pelos quais vemos os três personagens sozinhos no meio do absoluto nada. Em um caso, um fazendeiro relatou que suas vacas foram mutiladas de forma tão precisa que não poderia ter sido feita por humanos ou outros animais. John Dilworth é o criador da série animada. Ele estudou no School of Visual Arts em New York, onde se formou em 1985, com bacharelado em artes. Algumas de suas maiores inspirações foram Porco Rosso e seu amigo Totoro, de Miyazaki, criando nele um amor pela mistura de fantasia e inocência, algo que depois foi integrado ao desenho, claro, faltando a inocência, né? Crossover com Scooby-Doo. Straight Out of Nowhere é um filme lançado em setembro de 2021, onde a turma do Scooby-Doo e outros personagens de Coragem finalmente se encontram em longa-metragem. Apesar disso, não foi a primeira vez que apareceram juntos, já haviam interagido em materiais promocionais. No geral, o trailer foi divertido e os designs dos personagens combinam bem, já que são bem similares, né? Após se formar, Dilworth trabalhou como diretor de arte em publicidade, mas continuou criando seus próprios filmes no tempo livre, financiando muitos deles. Seu curta The Chicken from Outer Space foi indicado ao Oscar em 1996. A Cartoon Network então pediu para transformar o curta em série, que acabou se tornando Coragem, o Cão Covarde. O piloto original era semelhante à série, com poucos diálogos e os três personagens principais, embora a aparência diferente, mostrava Coragem tentando salvar seus donos de um alienígena disfarçado de galinha. A máscara de Eustácio. Parecia uma máscara tribal ou alguma lembrança bem bizarra de algum brechó antigo. Ela aparece no final da abertura de cada episódio, quando Eustácio usa a assustadora máscara para assustar o Coragem. Inicialmente, Eustácio teria uma espingarda, mas foi substituído por uma máscara a pedido do Cartoon Network. Falando em desenho para criança, Freaky Fred, o sobrinho de Eustácio e Muriel, que aparece no episódio Freaky Fred. É um dos antagonistas mais memoráveis. Muriel gosta dele, Coragem tem medo e Eustácio o odeia. Claro, Eustácio odeia todo mundo, né? Seu comportamento lembra de um serial killer. Excelente. Começando com animais pequenos e evoluindo, apesar disso, ele não mata. Olha que legal, ele só quebra as pernas. Caso ele corta o cabelo dela, faz a barba, parece um barbeiro, né? Alguns acreditam que ele representa o abuso infantil. Brinquedos do Subway, possivelmente referência a brindes do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Parecia uma campanha curta, difícil de encontrar ali registros sobre ela. Boato do reboot. Em 2018, surgiu uma imagem com um novo design de Coragem estilo Call Art. A data de lançamento era para 30 de fevereiro de 2019. Como fevereiro só tem 28 dias, ela claramente era uma piada. Mas muitos acreditaram, né? Reboot em 3D. The Fog of Courage foi um especial em CGI produzido entre 2012 a 2013. Foi exibido no Sudeste Asiático em 2013 e depois na Índia em 2014. Pode ser assistido no YouTube nos Estados Unidos. Foi a segunda aparição em CGI
do personagem. O uso de CGI. O desenho inovou em misturar 2D com CGI e texturas. Isso criou um visual surreal, meio único, meio bizarro. Até no curta original já havia um disco voador em CGI, causava uma sensação meio de desconforto, né? Meio de uma estranheza. Cancelamento. Há teorias sobre o fim da série. Alguns dizem que a história se esgotou, outros acreditam que foi por causa do episódio da Máscara, com uma temática LGBT. Isso teria gerado controvérsias. Hamilton Smart Talk with Raisins foi criado em 1993. Ele apresentava um personagem chamado Hamilton, que se parece muito com Coragem, possivelmente um protótipo do personagem. Embora Hamilton tenha 4 dedos, enquanto Coragem tem 3. Integração com live action. Essa entrada faz referência ao espírito de Harvest Moon. É um espírito bem bizarro, meio demoníaco, no episódio The House of Discontent. Ele ficou irritado com Eustácio e Muriel por não respeitarem a terra e nunca fazerem uma oferenda na noite da Harvester Moon. Por causa disso, ele lança uma maldição na fazenda, causando eventos estranhos, né? Como se nada ali que acontece fosse estranho. Então exige que eles abandonem a casa, né? E por que não? Após a recusa, o espírito dá 10 minutos para que cultive uma planta. Quando Eustácio recusa, Muriel e o espírito discutem com ele, chamando ele de teimoso. A integração com live action no rosto assustou muitas crianças, inclusive eu, e era perturbador para um público infantil, claro. Todo o resto era normal. Aí a gente vai descer mais um pouquinho. Jogos. Apesar de não haver jogos oficiais da série, os personagens aparecem em jogos da Cartoon Network, como Block Party, Racing, além de jogos online em Flash. Um jogo sandbox do Coragem teria sido incrível, considerando que os personagens tridimensionais ali dariam, né, um ar mais tenebroso. Teoria. Muriel e Eustácio morreram na primeira temporada. Se dava para piorar, a gente piorou. E todos os episódios seguintes seriam apenas a imaginação do Coragem. A evidência seria a cena final da temporada, onde o Coragem controla os dois como se fossem marionetes. Ele recria Eustácio tentando assustá-lo com a máscara Uga Buga. Coragem volta para o colo de Muriel e reage assustado, encerrando a temporada com as coisas que fazemos por amor, né? Problema racial. Temos que tocar nesse assunto, né? Apesar da série não ser muito controversa, houve um problema na produção do episódio Courage Under the Volcano. A apresentação dos indígenas foi considerada ofensiva. Eles tinham dentes tortos, falavam inglês quebrado. Para evitar polêmica, os personagens foram pintados de azul. Os verdadeiros pais de Coragem. Vemos o passado do Coragem, onde seus pais foram enviados ao espaço por um veterinário maligno. Ele escapa, mas perde seus pais. Muriel e Eustácio, então, o adotam. Anos depois, o veterinário tenta fazer o mesmo com seus donos. Esse episódio é extremamente triste e melancólico, porque você vê os pais do Coragem sendo jogados no espaço e a gente percebe que ele é só um cachorrinho traumatizado, né? Referência ao Exorcista. Tudo que pode piorar, piora mais um pouco. Muriel compra um novo colchão, ignorando sinais estranhos, como ela sempre faz, como os entregadores assustadores. Ela deita no colchão e começa a levitar. Sua pele fica verde, sua voz muda, uma clara referência ao filme O Exorcista. Maldição do Rei Ramsés. Confesso que esse é um dos episódios que eu mais gosto. Coragem encontra uma placa egípcia. Eustácio descobre que essa placa vale $1 milhão e ele se recusa a devolvê-la. Confesso que eu faria mesmo. E a família sofre a maldição. A criatura feto. Coragem encontra uma professora misteriosa. Ela o treina obsessivamente, mas o momento mais perturbador vem sempre no final. O feto flutuando no vazio aparece, assustando tanto o personagem quanto eu. E você? A casa da série pode ter sido baseada em uma história real. Localizada no Novo México, onde um casal relatou eventos estranhos, eles desapareceram. Apenas o cachorro foi encontrado, e o local está ligado a crimes reais, infelizmente, relacionados aí a um serial killer.
Bom, se você gostou aí dessa nossa investigação e desse nosso mergulho, por favor siga e compartilhe esse vídeo para que o canal possa crescer e não esquece de dar aquela curtida. Eu vou ficando por aqui, pois eu tenho um novo cliente chegando e mais uma nova história para desvendar. Tchau!